semana de 22 foi o momento em que a gente parou para poder pensar sobre o que é nosso, o que é legítimo brasileiro, de onde veio a nossa brasilidade. E hoje a gente se reúne de novo com a arquitetura, design, decoração e mercado imobiliário para poder, 100 anos depois, falarmos sobre o Brasil. Lícia Carmona, especialista em design brasileiro, reconhecida internacionalmente, diretora da ETEL, vem contar pra gente um pouquinho desses insights. Bora lá? Redescobrir o Brasil através do design. O Brasil e a história do Brasil está diretamente ligado à história do design brasileiro. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Então, quando a gente para trás, quando a gente olha, por exemplo, 100 anos atrás, a semana de 22, fala, o que aconteceu com o Brasil naquela época? Por que foi tão importante? Com o que esses artistas queriam romper? O Brasil era colonial e eles queriam se atualizar com as vanguardas europeias. Mas por que isso reverberou tanto? Depois, o Brasil foi importante na exposição de Nova York, do MoMA. Por quê? O que acontecia com esse Brasil? Por que era arquitetura moderna? Porque tinha um patrocínio do Estado, tinha uma conjunção única de políticos, de intelectuais, de artistas, em prol de uma modernização. Então, tinham prédios públicos. Por que o Ministério da Educação e Saúde, o Palácio Capanema, foi falado pela Lina? Por que tinha tantos estrangeiros aqui no Brasil? Então, são várias perguntas que são respondidas através do design, que elas poderiam ter sido feitas a partir do momento que você olha uma cadeira. Você olha uma poltrona da Lina e você pode se perguntar, mas essa poltrona é bonita, desenho da Lina Bobbage. Quem foi Lina Bobbage? Foi uma italiana que chegou aqui no Brasil em 1946. Mas ela fez o MASP, mas ela veio para cá a convite ou encantada com uma arquitetura que o Brasil já era grande naquela época. Ou então, depois, olha, teve Brasília, então depois de Pampulha foi para o Brasil. Por que Brasília foi importante? Porque colocou o Brasil no mundo. Então, são essas perguntas, são essas curiosidades, essas provocações, como a gente gosta de dizer, que às vezes sentando numa poltrona, olhando para uma peça, que o design te traz e te faz esse convite a gente redescobrir o Brasil, a gente resgatar nossa história lá de trás, lá do início do século passado, até antes das semanas de 22. Então acho que esse é um papel muito bonito do design, é um papel que me emociona, eu gosto muito de história e acho que nós nos redescobrimos através das nossas peças. A maneira como eu vejo o design brasileiro, não só o moderno, mas o contemporâneo, é sobre uma tríade, tem 3 pilares fundamentais: arte, arquitetura e a madeira brasileira. A arquitetura foi fundamental, foi uma mola propulsora para criar essa nova estética moderna. Começou na arquitetura, então aqueles prédios modernos, aquela casa modernista, a primeira do Brasil, em 1928, de Warschawski, não condizia mais com aquele mobiliário que existia no Brasil. E talvez o mobiliário que existisse no Brasil não condizia nem com a estética, nem com a realidade brasileira, de clima, de tudo. Então, a partir dessa estética nova, dessa arquitetura nova, moderna, que se criou peças novas de design. Por isso, que está muito diretamente ligado, os arquitetos não acharam as peças que condiziam com seus projetos arquitetônicos, ou seja, o externo precisaria refletir o interno, passaram a desenhar as suas próprias peças, suas coleções, ou procurarem peças de outros arquitetos que tinham a mesma linguagem. Trazendo essa provocação para o futuro, também o design brasileiro está muito ligado à arte. O design é um termo novo, ele chegou no Brasil depois dos anos 50, não por acaso com a Lina Bobbage. Antes disso estava muito associada aos artistas, às disciplinas de arte. Até hoje um pouco, a gente está falando todos de campos visuais. Então o design para o futuro, eu sou um pouco otimista e saudosista nessa resposta que eu vou te dar. Eu acho que a gente tem que olhar para o passado para a gente criar, ou viver, ou navegar o presente e criar o futuro que a gente quer. Muitas das respostas estão no passado. Eu acho que essas fronteiras não precisam ser tão rígidas de novo. Eu tenho que ser designer para fazer um bom design. Ou eu sou arquiteta, posso continuar projetando, ou criando. A gente vê isso no design contemporâneo brasileiro ainda muito ligado à arquitetura. O que eu vejo de inovador, onde eu acho que está a disrupção ou que o futuro que a gente gostaria de viver. Nosso futuro tem que estar cada vez mais ligado à natureza, a um país, a uma cidade, a um planeta
que seja mais humano, que seja mais propício à humanidade, ou seja, a gente já está vivendo no excesso. Como dizia, de novo, um grande arquiteto, Paulo Mendes da Rocha, a gente não tem que construir mais nada, a gente precisa olhar porque a gente tem, a gente precisa trazer o papel essencial da arquitetura de não esquecer que ela trata do ser humano, é uma relação de como o ser humano interfere ou convive com a cidade, com a casa, com os edifícios. Então acho que, de novo, a arquitetura tem um papel fundamental. O design brasileiro foi muito grande, teve um apogeu muito grande nos anos 50 e 60, como você sabe. E depois, por circunstâncias históricas, nós ficamos um pouco esquecidos, um pouco adormecidos para nós e para fora. E nos últimos 20 anos, o Brasil e o mundo redescobriu o nosso design. Então, hoje não existe nenhum lugar, eu te faço a provocação de novo, esse desafio do mundo, desde Xangai na China, do Japão, do Canadá, do Líbano, que não se fale, que não se conheça uma peça do design brasileiro. Então, como nós somos percebidos? Nós somos percebidos de uma certa maneira familiar, porque o design brasileiro teve uma participação importante de estrangeiros e europeus, então não é esse exoticismo ou esse design exótico, colorido, tropical, que poderia ser esperado num país tão distante, tão longe como o Brasil, dos centros europeus ou do hemisfério norte, mas ao mesmo tempo fresco, diferente, porque foi um tesouro que ficou escondido por vários anos. Então, esse redescobrimento do design brasileiro dos últimos 20 anos, ou até um pouquinho mais, mas é recente, trouxe essa curiosidade, esse frescor e essa admiração externa para o design brasileiro, que eles olham para a gente e falam que outro lugar do mundo tem uma escola, e o Brasil hoje é reconhecido como uma escola de design, tanto como a francesa, como a italiana, como a escandinava, que é muito importante, com tantos grandes autores. Então eu sinto que eles nos olham com admiração, muitas vezes com muito conhecimento e com essa sensação de mas não é tão diferente, tão exótico como eu imaginei que fosse, ainda que novo para eles, né? Nós somos o Brasil e o Brasil é feito por nós. Só vai continuar sendo se nós colocarmos isso tudo em questão. Foi o que a gente viu com a Alícia Carmona. Agora, continue com a gente, porque ainda mais da brasilidade é o meu compromisso em trazer para você. Eu te espero. Beijo, beijo.